Então, eu já nasci no Evangelho, conheço bem a palavra de Deus, né? E a cidade não queria que eu pregasse a palavra de Deus, né? E evitar, porque eles já sabiam da minha realidade psíquica. A minha avó sempre foi opositora. Não assim, né? Foi uma época que prostituta não era aceita em lugar nenhum. Cafetão não existia, ele só ficava dentro do prostíbulo, ele não podia sair na rua para ter contato com ninguém. E não podia chegar perto das mulheres tradicionais, né? Nós sempre fomos muito guardadas aqui no país, pelas famílias, próprias famílias, minha mãe tinha essa postura de nos proteger deles, cafetão. A gente não... Sempre foram pessoas que a gente teve muito medo aqui no país, né? De cafetão e prostituta. Sabia-se, dizia-se muito que eles roubavam crianças para prostituir. Roubavam na porta de casa para botar na prostituição. Então as mães tinham muita preocupação com o cafetão, ninguém gostava no país. Entendeu? Então lá em Três Rios, as prostitutas realmente não eram muito bem vistas, não eram bem aceitas não. E tinha poucas, mas era conhecida, sabida. Certo? Então a minha avó nunca teve conversa, nunca chegou perto de uma prostituta. Não se chegava perto, nem para conversar. Nada. Porque você já podia ficar defamada. Na época se defamava por muito pouco. Até se você fosse uma mulher separada, era mal vista. Olha, mulher separada era mal vista. Aí se entendeu que ela não tinha culpa, né? Porque se o casamento não deu certo, era uma coisa lícita, mas não era bem vista a mulher separada, não. Divorciada, só a viúva. Entendeu? Mas a divorciada não. Então tinha algumas situações da sociedade sempre muito moralista, né? E nós seguimos essa moral toda, evoluímos, desenvolvemos, mantivemos a mesma moral, a mesma decência. Eu sou dessa família rígida na moral e na decência, né? E tô eu aqui, com a mesma moral, a mesma decência, mas desenvolvida, atualizada, né? Mas a moral é a mesma, ela não muda. A decência também não muda. A ética também não, certo? Então eles nunca foram aceitos, nunca foram bem vistos, bem quistos por ninguém. Ninguém tinha prazer na pessoa de um cafetão, de uma prostituta aqui no Brasil, não. Eles viviam bem entre eles, né? Com as queimas de arquivo deles, com os problemas deles. O Estado nem tomava conhecimento. O que o cafetão dissesse, o delegado acreditava na época. Acreditava que ele matava as prostitutas, né? E não queria pegar a cadeia porque ele teve problemas com a prostituta. Aí o cafetão matava. Aí não queria ter problema com o Estado. Então ele sempre dominou as autoridades públicas, né? E sempre intermediou entre a autoridade pública e a prostituta. O intermediário é o cafetão. Sempre foi. E aí ele quis fazer isso comigo, assim, esse besta. Eu vejo lá se eu sou mulher desse tipo de intermediação, eu mesma trato. Minha mãe já morreu, meu pai já morreu, o negócio é comigo. A conversa toda comigo, entendeu? E eu escolho a pessoa que for mais adequada, que for íntegra, honesta, e que eu gostar e sentir que gosta de mim, certo? Mas ele intermedia. Todos os relacionamentos das prostitutas passam pelo crivo do cafetão, né? A intermediação, nem que seja para ele botar mal nos rendimentos. Então, isso sempre existiu. Mas ele tinha os problemas com a prostituta, ele matava as prostitutas, né? Mas não queria ser preso. Aí ele impunha que ela se matou, que ela tomou overdose. Ele criava, ela desapareceu, não sabe para onde foi. Ou ela foi assassinada, não sabe por quê, que ela estava andando com as pessoas erradas. Ele impunha essas coisas, os delegados acreditavam. Porque o raciocínio lógico, né, veja, é uma mercadoria dele. Então, você não vai achar que ele mesmo vai matar a própria mercadoria dele. É um raciocínio lógico, né? Mas essa lógica, nem todas as lógicas marginais devem ser seguidas. Que eles fogem à lógica
deles próprios, né? Então ele mata a prostituta assim. Mas nunca foi responsabilizado. Nunca. E elas, quando sobrevivem aos atentados dele, elas ficam toda ruim. Mas não acusa ele. Não acusa. Ameaça psíquica. Tudo na mente. Elas têm medo dele, pavor dele. Nenhuma denuncia eles. Pode procurar alguma aí na cidade. Elas não denunciam, elas têm pavor. O policial que estava conversando comigo num prédio de defensoria pública, de juizados, tudo, fica lá no Largo da Batalha, não sei se tem defensoria, mas deve ter. Mas todo prédio judiciário, ali no Largo da Batalha, um prédio novo, estava ali conversando com um policial que presenciou um sequestro meu, de um ex meu. E aí eu denunciei juntamente com os meus pais, chegou o dia da audiência e ele foi chamado. Ele era policial, esteve presente no dia do fato. Ele chegou, me viu, sentou e começou a conversar comigo, né? E ele tá conversando comigo, eu tô explicando a situação. E ele falou uma palavra que deu a entender, não falou com todas as letras, que se soubesse que era eu, não teria ido ser a minha testemunha contra Juarez de um fato verídico. Não houve simulação, não houve nada. O fato foi verídico. Aí eu continuei conversando com ele, né? Mas o pai depois que se ouviu, né? Pelo menos, né? Então eu conversando com ele, o Juarez chega. Quando o Juarez chegou, ele ficou com medo do Juarez. Ele tremeu. Fiquei na minha, sou esperta, sou inteligente, notei a situação, falei, ué, o que esse merda tem para persuadir um policial? Esse merda tem para persuadir um policial. Dessa forma que eu vi, tremendo. Era cafetão. Era cafetão. Ele entrou na minha família se passando por trabalhador comum. Enganou a mim, a mãe, todo mundo. Fabiana não pode negar agora, mas na época ela foi enganada. E não é essa é gêmea. Ele me apresentou, ele dizia que era ele na Rio do Ouro, todo dele, né? Rio do Ouro. Aí dizia que ele era uma pessoa muito boa, que era chefe de produção, trabalhava numa multinacional. Foi assim que eu conheci ele. Todo mundo confirmando as mesmas histórias, todos confirmam. Se você perguntar um, perguntar outro, e apresenta a documentação falsa. Aí, no período do namoro, o namoro iniciou, no período do namoro, ele disse que a empresa faliu e trouxe toda a documentação de falência da empresa. O olerite, o salário na época era R$2.000, que equivale hoje mais ou menos a uns 18, 20 mil reais. Disse que trabalhou 14 anos e saiu sem nada. Só os direitos cabíveis para alguém que tem a sua empresa decretado a falência. Ele enganou todo mundo da minha casa, Juarez. Depois criaram uma audiência lá no prédio do Roberto Silveira, com a mãe da Patrícia, uma antiga amiga minha do prédio Icro. O padrasto dela é esquizofrênico. Ela tem uma irmã mais nova. E aí o que acontece? Loira, né? Ela é morena, ela tem cabelo preto e a irmã mais nova é loira. E aí quando eu chego na audiência eu vejo ela, mas a filha dela já tinha me dito na época da juventude que ela era estudante de direito. Eu falei, pô, ela prosperou na faculdade, terminou o curso e fez o concurso e conseguiu chegar onde queria, né? Eu pensei isso. Eles forjaram um tribunal para mim. Eu achei estranho, porque Roberto Silveira ali sempre que são pequenas causas, né? Eles forjaram um tribunal. E eu não sei nem como correu o processo, porque você não tem acesso. O que eu sei é que no dia ele foi condenado a pagar cestas básicas. Ele me abordou na frente da rodoviária, queria falar comigo de qualquer jeito. Mesmo depois do término, foi meu pai que partiu para cima dele. Que ele queria ir comigo para casa. Depois de ter sido condenado, porque eles estão acostumados a fazer isso aí, com as piranhas deles, né? Mas eu não sou. Aí meu pai falou, ela não é sua mulher, e partiu para cima dele.
É assim que funciona a cidade. A cidade é toda dominada por eles. Se você assistir o filme Sangue na Veia, você vai entender o que a cidade de Niterói é e o que essa prostituta aí é cúmplice. O que essa prostituta é cúmplice. Aí ela está se fazendo de boazinha no meio dos familiares, aí você vai ver o que essa vagabunda aí é cúmplice. Aqui, todas são cúmplices deles. Porque eles só cometem crime na cidade com o apoio delas.